Olá, estamos chegando, podcast Contra a Regra, sim, aqui no YouTube. Eu sou o Gustavo Chagas, junto comigo o Felipe Strasser, o Alessandro de Lorenzo. E agora vamos trabalhar com vídeo também, com algumas novidades. E quem vai anunciar é o Felipe Strasser. Tudo bem, Felipe? Tudo bom, Gustavo? Um abraço também para o Alessandro que está aqui embaixo. Um abraço para você, que é o nosso ouvinte, agora o nosso telespectador e assinante no canal, né? Então, essa novidade do Contra-Regra, a gente tinha falado que a terceira temporada do Contra-Regra ia trazer muitas coisas diferentes. E agora estamos vindo com o canal no YouTube, por isso eu peço para vocês que esse conteúdo vai ser mais aprofundado do que nós vamos falar, né, no programa, no podcast. Então eu peço que você se inscreva no nosso canal ali, ative o sininho, aquela coisa que os youtubers falam, porque nós viramos youtubers agora, né? Youtubers no podcast Contra a Regra. E mais detalhes do que nós vamos falar no nosso canal aqui, vem com o Alessandro aqui embaixo. Vai lá, Alessandro. Tudo bem, pessoal? Prazer, Contra a Regra 2.0. Agora eu acho que já é o 3, 4.0, são tantas modificações, mas é a terceira temporada, chegando com essas novidades. A gente está agora com imagem, um projeto novo que a gente está lançando. Eu acho que nada melhor do que começar esse novo projeto, essas novidades, já estrear com uma excelente entrevista. Para quem acompanha nosso podcast Contra a Regra, já acompanhou um pedacinho dela, mas olha, tem muito mais. A gente conversou com o professor Fausto Godoy, professor da ESPM, especialista em Ásia e negócios asiáticos, e ele também foi embaixador no Paquistão, trabalhou nas embaixadas da Índia e em mais 9 países da Ásia, Paquistão, Índia e mais 9 países asiáticos, sabe tudo de Caxemira, e a gente bateu um papo muito legal sobre a região, todos os conflitos e tudo que envolve essa localidade tão delicada, com o professor Fausto Godoy. É só a primeira entrevista, a gente promete aqui trazer muitos conteúdos, além das entrevistas, logo logo a gente já apresenta novidades. Então, confere a entrevista aqui conosco e não esquece de continuar seguindo também nosso podcast Contra a Regra, hein? E para falar mais sobre essa região, convidamos um professor do curso de Relações Internacionais da SPM, coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios Asiáticos na universidade e que trabalhou em embaixadas de 11 países asiáticos, incluindo Índia e Paquistão. Professor Fausto Godoy, é uma honra recebê-lo aqui no Contra a Regra. Obrigado, Alessandro. A honra não é uma palavra que eu acho ruim. Eu prefiro prazer. É um prazer compartilhar com você e com seus ouvintes um pouquinho dessa experiência que eu pude acumular durante esses anos todos que andei pela Ásia fora, inclusive na Índia, onde eu morei. Servi 2 vezes. Servi primeiro em 84 a 1987 na nossa embaixada em Delhi como jovem diplomata. E foi uma experiência extremamente importante, aliás, mudou minha vida. Então, foi a partir da Índia que eu decidi concentrar minha carreira na Ásia, que da Índia eu fui depois para a China, depois eu fui para o Japão e acabei sendo embaixador no Paquistão, Afeganistão. Então, eu tenho e depois também mais para o leste da Ásia, estive em Myanmar, Bangladesh e por aí vai. Então, essa experiência toda eu gostaria muito de compartilhar, acho que é uma obrigação, eu acho que é muito importante, isso foi esforço meu de vida, trazer a Ásia para o Brasil. Alessandra, eu fico muito preocupado, porque a Ásia é o continente definitório do século XXI, eu não tenho a menor dúvida, esses 16 anos de andança pela Ásia, e o que eu pude ver de progresso, não só de progresso, de movimentação, da Ásia como continente, como economia, como cultura, como civilização, como política. Então, isso tudo me leva a estar cada vez mais convicto de que o eixo do mundo está saindo do Ocidente para aquela região. E eu fico mais preocupado ainda por ver que no Brasil ninguém tem a menor ideia do que está acontecendo ali. E se a gente pensar que a Índia e a China só possuem quase que um quarto da população mundial, ou talvez até mais um pouco, e que ninguém no Brasil tem a menor ideia do que seja China, quanto menos Índia. Então, esse que é o meu esforço. Então, é um prazer compartilhar com você um pouquinho das minhas experiências, das minhas andanças, principalmente, que eu sei que é o tema que está interessando a você, que é a região, que é a Caxemira, a questão da Caxemira. É isso.
Exatamente. Então, professor, nesses últimos dias a gente teve China e Índia voltando a trocar acusações sobre a região da Caxemira. Em junho houve aquele confronto, né, entre militares dos dois países, terminou com pelo menos 20 mortes, algo que não acontecia há muito tempo, apesar da alta tensão na Caxemira. Bom, voltando um pouquinho no tempo, professor, quando é que toda essa disputa começou? Bom, primeiro vamos atualizar as informações. Eu tenho contato diário com meus amigos em Nova Delhi, dos meus amigos na Índia. E, na realidade, esse confronto lá nas fronteiras com a China, até hoje eles persistem. Então, não é uma coisa que acabou, é que a imprensa internacional mudou de foco, mas as tropas estão lá. E para o susto de todo mundo, às vezes a gente tem que contar umas novidadezinhas que as pessoas não têm a menor ideia, é por causa dos acordos que foram assinados em 62, quando houve a guerra lá no Himalaia entre a China e a Índia, os dois exércitos eles não podem trocar tiros. Então, os confrontos são corporais nessa região nesse momento. E a maneira melhor de matar um ao outro é jogar pelo despenhadeiro afora, que é uma coisa que as pessoas jamais sequer teriam imaginado que isso pudesse acontecer. É isso que está acontecendo. Agora, vamos para a raiz disso tudo. Como é que isso aconteceu? O que foi que aconteceu? Aconteceu uma coisa chamada colonialismo britânico na região. Aconteceu que, em 1857, depois da chamada Great Mutiny, em que os indianos, os exércitos, os cepaios, que eram os contingentes de militares indianos que faziam parte do exército do Raj, da Companhia das Índias Orientais, eles entraram em confronto e foi nesse momento que, usando essa guerra, chamada Guerra dos Cepaios, que a coroa britânica assumiu a soberania sobre a Índia. E aí foi a história do Raj britânico, aí foi a ideia do colonialismo. O que a Índia fez, o que a Grã-Bretanha, o Raj britânico, a coroa britânica fez contra a população indiana? Simplesmente transformou uma das economias que era das mais avançadas do mundo, das mais desenvolvidas, em quase um país de subservientes. E essa história, então, foi extremamente traumática, foi a raiz do processo de independência. Aí entramos com Mahatma Gandhi, entramos com todos os esforços de Nehru, de tentar resgatar a independência da Índia. E nesse processo da independência da Índia, chegamos, então, ao final da Guerra de 1945, a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial estando absolutamente a Grã-Bretanha, o Reino Britânico estando completamente dilacerado, então a única opção que sobrou para a coroa de St. James foi dar a independência para suas ex-colônias, para suas colônias naquele momento, porque ela não tinha mais condições de manter. Aí começou todo esse processo. E aí, em 47, dá-se finalmente a separação. Essa separação entre... como é que foi essa separação? O que é que estava o foco dessa disputa? Territorial / civilizacional. O grande problema que existia nesse momento era a divisão entre a população muçulmana e a população não muçulmana, do Raj britânico. Que hoje, o Raj britânico, se você pensar o que é o Raj britânico que eu estou mencionando, é hoje o Paquistão, hoje a Índia e hoje Bangladesh. Esse era o grande universo do Raj britânico. E a questão que se colocou foi como é que a gente vai fazer essa separação? Ora, nesse processo de independência, o maior confronto era entre duas quase que etnias religiões, que eram os muçulmanos de um lado e os não muçulmanos do outro. O que eu quero dizer com não muçulmanos? Eram os hindus, eram os jainistas, eram os budistas, eram os cristãos. Então, essas pessoas, essas populações todas, de uma certa maneira, tinham uma visão diferente do que seria o futuro da região.
Aí eu não vou entrar no processo todo, nas pessoas, nas personalidades que participaram, porque senão a gente não sai daqui. Porque a história é muito antiga, como a Índia é muito antiga, e a história é muito densa, como essa questão é muito densa. Então, para tentar simplificar, na minha cabeça, inclusive, e transferir e transformar num assunto compreensível para a sua audiência, seus ouvintes, então eu vou simplificar ao máximo. Bom, 1947. A Inglaterra está deslacerada. Ela não tem como manter as suas ex-colônias. Então, foi na Índia realmente que começou todo o processo de descolonização de todos os países da Europa com relação à Ásia. A França, todo esse processo, inclusive no norte da África também, todo esse processo começou com o processo de independência da Índia. Bom, a questão era que uma parte da população indiana, a parte muçulmana, não queria pertencer à Índia. Eles queriam formar um país próprio, baseado numa religião. Quando a gente lê o nome da República do Paquistão, o nome oficial é República Islâmica do Paquistão. Esse islâmico tem um fundo, é o único país que tem um fundo religioso no seu título oficial. Isso dá logo a indicação. Então, nesse processo, você tinha os muçulmanos liderados pelo senhor chamado Muhammad Ali Jinnah, que acabou sendo o fundador do Paquistão, e do outro lado, Nehru, Jawaharlal Nehru, e Gandhi, que estava nesse... Gandhi era supra-religião, ele queria tentar manter em todo esse processo de independência do Raj britânico, ele queria tentar ver se mantinha a unidade desse Raj. Ele não conseguiu porque existia esse confronto. Bom, então, já que tinha que haver uma separação, como é que ia fazer essa separação? Os muçulmanos, se você olhar para o mapa da Índia, você tem dois grandes territórios onde existe uma maioria islâmica, que é no extremo noroeste, na região da Caxemira, e hoje Paquistão, e no extremo nordeste, hoje Bangladesh. Esses eram os principais focos de concentração de população muçulmana. Bom, então vamos fazer a separação. Como é que vamos fazer a separação? A Corte de St. James, portanto Londres, manda para fazer a separação. Primeiro manda o Lord Mountbatten, que era primo irmão da Rainha Elizabeth II, para ser o último vice-rei da Índia, que então foi encarregado de fazer a separação, de liderar o processo de separação. Evidentemente, ele não era um técnico, e Londres mandou para resolver essa questão um advogado londrino, que nunca tinha pisado na Índia, sequer sabia como é que era a real constituição da Índia, chamado Sir Cecil Radcliffe. Sir Cecil Radcliffe foi mandado pela coroa britânica para fazer a partição. Ele chega a Nova Delhi, se instala no South Block, que hoje é a sede da chancelaria indiana, no prédio lá da chanceler, que hoje é a chancelaria indiana, muito certo das relações exteriores, e sozinho, com alguns assistentes, ele faz esse mapa sem consultar os indianos. Ora, um ocidental que vai fazer uma partição, que nunca esteve no local para onde foi mandado para fazer um projeto dessa amplitude. Então, ele usa a cabeça ocidental. Como é que ele usa a cabeça ocidental? Ele fala, olha, tem que fazer uma linha, vamos separar o que será o futuro país islâmico e o do país não islâmico, que eram os outros. Não é que no Paquistão não tenha cristãos, não é que no Paquistão não tenha hindus, e vice-versa na Índia. Na realidade, a Índia é a terceira maior população de muçulmanos do mundo. É só de 13% da população, mas esses 13% da população, tendo em vista a dimensão da população indiana, esses 13% da população fazem com que seja a terceira maior população indiana muçulmana do mundo. Portanto, tem muçulmano na Índia? Tem hindu no Paquistão? Tem cristão na Índia? Tem cristão no Paquistão? Tem. Só que esse senhor Radcliffe, então, quando ele chegou a Nova Delhi em 47 para fazer esse processo, então, ele usou a cabeça ocidental. O que é a cabeça ocidental? Ora, tem que fazer uma linha. Essa linha é a linha mais complexa que existe. Como é que eu vou separar um país?
em tão curto tempo. O que eu faço? Onde tem uma maioria hindu, fica na Índia, ou não muçulmana. Onde tem uma maioria muçulmana, fica Paquistão. Será que essa é a cabeça ocidental tentando, a lógica ocidental tentando explicar? Só que essa lógica não funciona, e não funcionou. Por quê? Porque onde tem maioria, tem minoria. É o que eu disse para você. Então, se no Paquistão tinha regiões que era absolutamente maioria muçulmana, mas também tinha minoria não muçulmana, hindu. Tinha populações hindus, tinha populações jainistas, tinha populações de outras religiões. Resultado, essa linha era uma linha impossível. A solução ideal teria sido, e foi o que inclusive a ONU propôs quando o processo desandou lá na disputa entre os dois países emergentes, foi fazer um plebiscito. Seria a melhor ideia. Vamos consultar a população dizer, olha, eu quero ficar aqui, quero ir para lá, quero ficar... Resultado, não seria nunca uma partição ideal, de jeito nenhum, porque sempre haveria litígio, mas seria uma mais próxima da realidade. Pelo menos daria espaço para o que chamam de autodeterminação dos povos, né? Por aí. Quer dizer, então, a escolha não caberia ao colonizador que fala, olha, quero assim. E sim, consultei o futuro país e o futuro país decidiu pelo seu próprio destino desse jeito. Não foi assim. Resultado, aí criou-se o imbróglio. Por quê? Porque você tinha na Índia, você tinha as regiões muito definidas. Assim, a grande maioria, a gente já sabe que 85% da população indiana é hindu. Grande maioria é hindu, portanto, a maioria levaria sempre a melhor. Mas teria que atender aos anseios da minoria. E onde é que estava essa minoria? Toda espalhada. Como eu disse a você, onde tem maioria, tem minoria. E tinha alguns focos na Índia onde essa minoria era mais evidente, como na região de Hyderabad, no sul da Índia, e principalmente na região da Caxemira. Na região da Caxemira, na Índia, a grande maioria, 90% da população, é muçulmana. Só que, naquele momento, eu tenho que voltar um pouquinho na história, novamente, a história da Índia é extremamente complexa, para a gente entender, tem sempre que ir e voltar, ir e voltar, ir e voltar. Pelo seguinte, porque essa composição étnica da Índia, então, faz com que, não havendo em nenhum momento uma região absolutamente e unicamente 100% de uma determinada religião, isso tudo, então, tinha que ser negociado. Então, quando os ingleses assumiram o poder em 1857, quando a Companhia das Índias Orientais foi substituída pela coroa britânica, quando a Rainha Vitória assumiu e se tornou a Imperatriz das Índias em 1857, então existiu o conceito de império. Bom, só que esse império indiano, ele nunca foi monolítico. Ele convivia com reinos locais que eram vassalos do Império do Raj britânico. Então, não era que o Raj britânico, que a coroa britânica dominasse toda a Índia. Ela dominava como país, como Raj, grande parte da Índia, mas existiam esses reinos, que eram cerca de 300 pequenos reinos. Esses pequenos reinos, então, foram, na hora da partição, eles foram convocados para definir. Olha, eu quero ficar com a Índia, eu quero ficar com o Paquistão, e como a maioria deles estava encravada dentro do território, maioria do território hindu, eles logo decidiram se tornarem parte da Índia. Só que essas duas regiões de Hyderabad, onde havia uma presença muçulmana muito forte, enquistada no centro, lá no centro-sul da Índia, e na Caxemira, aconteceu uma semi-tragédia. A palavra tragédia não cabe, mas é o que aconteceu, é o que definiu o futuro. A população da Caxemira, como eu disse, nesse momento era quase que absolutamente, totalmente muçulmana. Tinha uma parte não muçulmana, grande, mas chamemos de majoritariamente muçulmana. Só que o monarca era hindu, Hari Singh, que era o monarca hindu. Então, você tinha um monarca hindu que era o rei de uma região absolutamente muçulmana. Ora, crônica da morte anunciada.
porque na hora que foi perguntado ao monarca hindu se a Caxemira deveria ir para ficar na Índia ou se deveria ir para o Paquistão, ele falou assim, eu quero que fique na Índia, porque é o meu reino. Inclusive, ele tentou, durante determinado momento, manter ainda, ver se ele conseguia manter, por causa dessa dissiparidade, se ele conseguia manter a Caxemira como um estado autônomo. Maluquice. Não ia conseguir nunca, porque é uma população micro no universo macro hindu e o outro universo macro muçulmano. Então, o que aconteceu? Enquanto ele estava pensando no assunto, estava tentando tergiversar para ganhar tempo, um grupo de muçulmanos invadiu a Caxemira. E na hora que invadiu a Caxemira, o monarca da Caxemira, Hari Singh, entrou em contato com Nehru, que era o primeiro-ministro da Índia já designado, e pediu apoio e o socorro de Nehru. Nehru mandou tropas para lá, ocupou a Caxemira e a gente está nessa. Resultado, isto é a questão da Caxemira. A Caxemira é uma herança nefasta do colonialismo. Então, você tem aí o retrato do impossível. Você tem uma população majoritariamente muçulmana atualmente, numa região ocupada, tanto que as fronteiras, os dois lados disputam as fronteiras. A linha LOC, que chama Line of Control, que é a que ficou quando as tropas hindus foram preservar a Caxemira, né, em 47, essa line of control, que é a linha de controle, ela ainda é uma linha fluida, ela não é uma fronteira. Então, não existe uma fronteira definida ainda nessa região. E essa região também, essa linha da fronteira também, se você segue o mapa da Índia, você vai para o lado da China, no Himalaia. Você sai do lado Hindu Kush, que é da Caxemira muçulmana, e você vai para o outro lado do Himalaia e você vai para a fronteira com a China. A mesma coisa aconteceu com a China. As fronteiras com a China também não foram definidas naquele momento. A linha marrom, que é a linha também, essa linha de controle temporária, também não está definida. Então, a briga mas é de quilômetros. Não é uma briga de invadir um território enorme, são quilômetros, mas esses quilômetros são a ponta do iceberg da disputa político-hegemônica em toda a região. Então, você tem, de um lado, você tem a briga dos indianos com os paquistaneses, por causa dessa fronteira, e você tem atualmente essa briga com os chineses, por causa das fronteiras. A última guerra que houve entre os chineses e os indianos foi em 62, quando houve realmente um confronto entre exércitos. A partir de então, essa linha avança-se um pouquinho, retrai-se um pouquinho, avança-se um pouquinho, retrai-se um pouquinho. Eu estou falando de questões de 5, 10 quilômetros, não é nada muito mais que isso. Mas esses 10 quilômetros, esses 20 quilômetros, são o grande empecilho para que essa questão das fronteiras se resolva na região. Resultado, nós estamos falando de fronteiras fluidas, herança do universo westfaliano, entre as fronteiras, que é o grande problema ainda do Ocidente, da maioria do Ocidente, que é a questão das fronteiras que, tanto na África, da herança do Ocidente, que as fronteiras tanto na África quanto na Ásia, que até elas não se encontram. E, professor, além de toda essa questão, que não é pequena, né, como o senhor está explicando, histórica, religiosa, a questão de geopolítica. Quer dizer, a Caxemira ela tem uma questão muito importante, que é a água para aquela região. Como é que isso também impacta nesse cenário que já é tão conflituoso? Olha, a questão das águas, para nós tem imensa importância, inclusive está entre aspas, bastante entre aspas, a última moda, né? no nosso universo político. A questão das águas lá da China, da Índia com a Caxemira, é uma questão que eles tentam resolver, porque a Índia depende muito, todos os rios que fluem para a Índia vêm do Paquistão, dos Himalaias. Então, o Punjab, que são os 5 rios, a região do Punjab, que a gente fala muito Punjab, que a gente vê muito nos mapas, Punj
é 5. Bajab são 5 rios. Então, todos os rios que descem para a Índia vêm de lá. Esses acordos, eles se mantêm, apesar de todos os conflitos que existentes, eles se mantêm de uma certa maneira ainda menos, não é um grande issue, não é um grande tema. É um tema constante, é um tema de preocupação constante, mas não é um tema que define a briga. A briga, entre aspas, da coisa é uma briga muito mais de fronteiras secas, se eu puder chamar assim, do que fronteiras molhadas. O problema, sim, que existe, a repercussão que existe nessa questão das águas não é com relação ao Paquistão e à Índia, mas com relação à Índia e Bangladesh. A grande briga porque o Bangladesh fica no estuário de todos esses grandes rios. Então, volta e meia existe a questão da disputa pelas águas entre a Índia e o Bangladesh e sempre o desespero dos bengaleses de que essas represas que a Índia está fazendo lá no norte do Himalaia, eles possam prejudicar o fluxo das águas para o Bangladesh. A questão das águas Alessandra, é uma questão muito mais técnica, de uma certa maneira, evidentemente política, extremamente política, mas de uma solução técnica. A questão da Caxemira é uma questão mais de religião. Então, na área dos rios, você não conversa sobre religião. Na área da Caxemira, você fala, o tema é religião. E, de alguma forma, professor, tendo 3 países envolvidos diretamente, né? China, Paquistão e Índia. Bom, a Índia tem esse problema tanto com o Paquistão quanto com a China. Existe algum tipo de aliança dentro dessa grande confusão, digamos assim? Quer dizer, China e Índia são rivais, Índia e Paquistão também são rivais. E a China e o Paquistão? Em médio. Vamos por etapas, essas rivalidades. A gente está na Ásia, Alessandro. Na Ásia, os conceitos ocidentais não se aplicam à Ásia. A cabeça asiática é uma cabeça muito antiga. As histórias são muito, muito antigas. Então, as conversas têm que falar na história. O que você me falou é a cabeça do ocidental olhando para a Ásia. A cabeça da Ásia olhando para si mesma não é a mesma coisa. Eu digo sempre que para os asiáticos é assim, inimigos, negócios à parte. É o que faz com que, por exemplo, extrapolando um pouquinho, sempre comigo é difícil falar de um tema só, porque por causa da minha vivência, eu fico muito fazendo essas comparações. Por exemplo, vou te dar um exemplo muito prático disso que eu estou te dizendo, de que a China não reconhece Taiwan como país. É uma província rebelde. Portanto, se você sabe que o princípio que vejo na China é um país e 2 sistemas. Então, Taiwan não existe. Só que, como Taiwan não existe, e a China é o principal parceiro comercial de Taiwan. Como é que você explica isso? Como é que você explica você ser o principal parceiro de um comercial de um país que não existe? Que você renega a existência. Então, vamos agora pegar o avião e vamos voltar lá para aquela região. Mesma coisa. Você falou, briga, Paquistão, Índia. Esse joguinho é um joguinho como o Ocidente vê. Não é bem assim. Qual é se você pegar, qual é o teorema, qual é a equação ali? A equação ali na região é a equação China mais Paquistão, Índia mais Rússia. Desde a independência do Paquistão em 47, a China, e depois, desde que o Partido Comunista assumiu o poder em 49, a China se tornou o principal parceiro, o principal amigo do Paquistão na região. Então, tanto que quando a China foi abrir relacionamentos, as suas relações com os Estados Unidos, o álibi para Kissinger ir a conversar com Mao Tse-tung em Pequim foi que ele ia fazer uma reunião no Paquistão. Ele estava visitando o Paquistão. Os paquistaneses é que abriram o processo, abriram o caminho para que ele fosse conversar com Mao Tse-tung. Isso é a história, não conto, muito pouca gente sabe. Então, foram os paquistaneses, foram os instrumentais, que foram os aliciadores, entre aspas, claro, do Kissinger, para o Kissinger ir até conversar com Mao Tse-tung em Pequim.
Então, China e Paquistão sempre foram muito unidos desde esse momento. A Índia foi muito vinculada à antiga União Soviética na época do Nehru, por causa do socialismo. Tanto que um dos caracteres na Constituição indiana diz que a Índia é uma república socialista. É o título oficial da Índia. Então, esse socialismo que está se falando vinculava, de uma certa maneira, estou falando de 47, com o Nehru, então, nos momentos do não alinhamento. Então, essa ideia do não alinhamento, que era alinhado de uma certa forma, ou não alinhado, então, essa forma do alinhamento tinha a ver com a União Soviética. E sobrou para a Rússia, para a China, para a Índia, naquele momento, uma aliança muito um esteio grande da União Soviética. Não se esqueça que a Índia, como país, ela tem 73 anos de idade. Muito recente, né? Nossa Senhora, quer dizer, como civilização antes, agora é uma civilização, é um país infante. Então, como país infante, ela precisava no início de achar seus aliados, e esses aliados foram encontrados assim. Agora, evidentemente, você pensa, qual é o país que mais desenvolveu, qual é a economia que mais cresceu nos últimos anos, agora os anos mais recentes? A China? Não, a Índia. Ah, é? É. Resultado, nesses anos mais recentes, eu estou falando dos últimos 2, 3 anos. Resultado, então, a Índia, com 1 bilhão 300 milhões de habitantes, com uma população com mais de 60% da população com menos de 35 anos de idade, 60% da população, é só o futuro. A Índia é o futuro. Se você tem rapazes, moças da sua idade, olham para o futuro, não olham para o passado. E 60% da população da Índia vê para si uma população que cada vez mais está atingindo a classe média e cada vez mais tem ambições de classe média. Você olha para a China, que está no ápice da sua população, da sua civilização, mas que por causa da questão de 2 filhos por família, a política de 1 filho por família, ela está numa população decrescente. Claro que vai crescer muito ainda, numericamente, em função da quantidade de população. Mas você está vendo uma população que é cada vez mais jovem, que é a indiana, e uma população que está envelhecendo como a chinesa. Isso traz consequências? O que você acha? Traz consequências para toda a geopolítica, né? Inclusive. Você está vendo? A gente não pode analisar a Ásia de um olhar assim frio, só matemático ou estatístico. Esses ímpetos, então, qual vai ser o futuro do relacionamento entre China e Índia? Não se esqueça, inimigos, negócios à parte, que eles são dos 2 membros do BRICS. E que nos BRICS e no Banco de Desenvolvimento, New Development Bank, são parceiros. Então, como é que você explica essa parceria e, ao mesmo tempo, essa briga na fronteira? Que, aliás, quando eu converso com meus amigos, os meus amigos indianos, eles estão todos enraivadíssimos, estão todos nervosíssimos com essa questão. Todo mundo falando, é o momento do China bashing, tá? Todo mundo falando da mal da China agora, atualmente, na Índia, mas todos os meus amigos, gente com inteligência, gente com conhecimento, gente com cultura. Então, nesse momento, existe um grande mal-estar na Índia com relação à China. Agora, é por quilômetros, mas não é por quilômetros, é pela imagem, pelo que está acontecendo, pelo futuro. O que vai acontecer, você não sabe, eu não sei, e ninguém sabe. É o way of the world. Então, se você tem que botar nessa equação vários elementos. Ambos países com uma população enorme, ambos países com uma população cada vez mais. A Índia se tornou a grande potência em TI, o país que tem a tecnologia de informação mais desenvolvida do mundo. Em compensação, você tem a China, que desde 2013 criou o plano Made in China 2025. Esse plano Made in China 2025 definiu quais são 10 setores de tecnologia de ponta na China, 10 setores. Robótica, estradas inteligentes, você tem aí, só entrar no Google que você vê quais são esses 10 principais setores.
E o que são esses 10 principais setores de tecnologia de ponta? Qual é o objetivo disso? Transformar a China na maior potência tecnológica, econômico-tecnológica final desse século. Então, você tem, de um lado, a ambição da China de dizer adeus para 25 de março, se tornar uma grande potência tecnológica, quer dizer, uma grande potência, uma grande hegemonia, uma hegemonia tecnológica. A China, a Índia, querendo crescer cada vez mais na área de TI, também com essa ambição dessa população cada vez mais jovem, e o futuro é um ponto de interrogação. A gente não sabe para onde vai nenhuma nem outra, e vamos todos nisso. Não se esqueça que aí você tem que botar nesse balaio também Estados Unidos. E onde é que você consegue, onde é que você coloca Estados Unidos nesse balaio? Eu sempre dou um exemplo para os meus alunos. Há nada como a história pessoal para a gente ter uma visão, pelo menos a minha. Eu nasci em 1945. Em 1945, o Império Britânico, o sol não se punha no Império Britânico. Quando o sol estava, no caso, no Caribe, ele estava amanhecendo na Birmânia, hoje Mianmar. A grande potência era a Grã-Bretanha. 1945. Os Estados Unidos já estava, desde a Guerra de 19, já estava também querendo, e depois da Guerra de 45, justamente, ele pegou o lugar da Inglaterra, e a Grã-Bretanha hoje o que ela é? Ela é Brexit. Aí vem os Estados Unidos. Chega os Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial, com tudo que a fez, essa coisa toda, e se tornou uma grande potência do século XX, em confronto com a União Soviética, que vivia a coisa. Passou-se o tempo. Será que agora é a vez da China? Isso é muito importante. Será que, por exemplo, eu que vi na minha vida a Inglaterra, Estados Unidos, será que eu também agora, no final da minha vida, eu vou ver a China como a grande hegemonia mundial? Mas será que ela vai estar sozinha? Será que os americanos vão deixar? Será que os indianos não estão querendo agora brigar por um espaço que eles acham que eles têm direito cada vez mais? E como é que vai ficar esse relacionamento China e Índia nesse novo universo pós-hegemonia, ou talvez não, ou uma hegemonia compartilhada com os americanos, ou uma pós-hegemonia chinesa, ou uma pós-hegemonia sino-indiana? É o que eu estou dizendo. Quando a gente tira a fotografia das relações internacionais, elas dão um momento, a foto do momento. A foto do momento, em 1945, era a rainha, era a Inglaterra. A foto do momento, durante a metade do século XX, do final do século XX, foi os Estados Unidos com a União Soviética. A grande corrida nuclear, a armamentista nuclear. Inclusive chegaram-se a de tanto não era senão isso, o confronto de duas superpotências. Olha, eu jogo uma bomba atômica em você, cuidado que eu também jogo do seu lado. Uhum. Então, como ninguém quer jogar ninguém, então mantém-se a paz pela ameaça nuclear, que é um espanto, que a paz seja mantida por uma ameaça nuclear. E agora, qual será? Será que agora a nova coisa é a tecnologia 5G? Certamente. O mundo agora está entrando na pós-economia, da pós-hegemonia, e nós estamos entrando na economia 5G, na economia 4.0 e na tecnologia 5G. Quem detiver a economia 5G, essa é a nossa grande briga, inclusive nos toca a nós, Brasil, porque nós, brasileiros, também estamos metidos numa escolha entre uma tecnologia ocidental, entre aspas, e uma tecnologia chinesa, que é a Huawei, que é a 5G. Só que essa tecnologia 5G, ela tem muito de TI, tecnologia de informação, cuja maior potência, o país mais desenvolvido na área de TI é a Índia. É tudo muito unido. É tudo muito fluido. O que me assusta muito, Alessandro, quando eu converso com as pessoas, principalmente as pessoas que não tiveram uma noção de Ásia, é ver o quão essa foto é simplista. Sim. E que, na realidade, a gente tem que falar de filme. Foto é o momento. É o filme. A foto em 1945 era a Inglaterra. A foto em 1990 era os Estados Unidos. A foto em 2020 seria a China? Não sei. Índia? Não sei. Só sei que
É nessa região em que estão as maiores populações, está nessa região, é a região que está mais crescendo em todo o planeta, não é só a Índia, a China, é todo o leste da Ásia, é todo o sudeste da Ásia. O sudeste da Ásia está crescendo muito mais que o ocidente. Então, será para onde vai nascer o Sol? Será que o Sol agora vai nascer primeiro no Oriente, depois para o Ocidente? Ou seja, ao contrário de como era o Ocidente, depois para o Oriente? Não sei. E nessa questão toda, professor, o senhor acredita que se pode imaginar que Estados Unidos e Índia intensifiquem ainda mais as relações com esse objetivo em comum? Estados Unidos e a guerra comercial contra a China, que todo mundo fala o tempo inteiro, e a Índia tentando conquistar esse espaço? Faz sentido ou tem mais do que isso? Não, eu acho que é uma aliança. É uma aliança de interesse. Eu acho que nesse momento interessa sim a Índia ter uma contraleitura para a emergência da China, porque não se esqueça que a China, além de tudo isso que eu estou falando, ela também, o Xi Jinping, que é o atual presidente da China, resolveu não só transformar a China numa potência, numa hegemonia tecnológica, mas também criou a nova Rota da Seda. Essa nova Rota da Seda é um projeto que foi resgatar o que foi a antiga Rota da Seda do século II a.C., que transformou a China até o século XIX, o início do século XIX, na maior potência econômica mundial. Não se esqueça que até o início do século XIX, a China era o país mais importante e a maior economia do mundo. Aí vem o colonialismo, a gente conhece toda essa história, então ela quer resgatar o que foi dela, entre aspas. Ela quer resgatar a Rota da Seda. Só que esse caminho da Rota da Seda, ela está financiando esse projeto, que é um projeto específico, aliado ao projeto da China 2025, está tudo acoplado. Esse projeto China 2025 está acoplado ao projeto da nova Rota da Seda. A nova Rota da Seda é refazer a geografia que foi da Rota da Seda, que é unindo a Ásia, a Europa e a África, num projeto único, só que diferentemente da antiga Rota da Seda, não é só comércio que imperava, porque mesmo na antiga Rota da Seda não era só o comércio que imperava, mas também a religião e a cultura. A antiga Rota da Seda não só uniu países, como uniu culturas. Exemplo, o budismo. O budismo, através da Rota da Seda, saiu da Índia, hoje é só 0,8% da população indiana que é budista, e foi budicizar, digamos assim, todo o Sudeste Asiático. Então, a ideia do Xi Jinping, atualmente, da nova Rota da Seda, é transformar esse grande projeto num projeto multifacetário, em que você tem a questão da energia dos gasodutos, passando pelo Cazaquistão, pela Ásia Central, passando tecnologia de ponta, essa coisa. Então, o projeto é muito mais ambicioso, é um projeto civilizacional, mais do que um projeto comercial propriamente dito. A Índia, por exemplo, resiste a nova Rota da Seda. As duas grandes reuniões que o Xi Jinping conseguiu reunir em Pequim, os maiores líderes mundiais, 60 líderes mundiais, ele conseguiu para fazer a primeira reunião de lançamento da nova Rota da Seda. O Narendra Modi não foi. Não é de interesse indiano. É sintomático. Então, você está vendo, olha como o panorama visto de cima, ele é muito mais amplo do que a gente está falando. E a minha preocupação é exatamente isso, que nós, no Ocidente, não estamos vendo dessa visão macro. A gente está ficando no micro do fulano, um contra o outro, um versus o outro, isso é isso, aquilo. Essas alianças, todas elas existem, mas elas se misturam com um contexto muito mais amplo, olhando para o futuro. Quer dizer, olhando para agora, você tem Estados Unidos agora amiguinho da Índia, e você tem a Índia brigando lá na fronteira com a China, mas essa Índia que briga com a China na fronteira, ela é aliada deles no BRICS. E BRICS são só 5 países tentando levar um projeto comum. Então, como é que você faz um projeto comum e, ao mesmo tempo, você briga coisa? Novamente, o que eu estava dizendo para você. Na Ásia,
Nada é preto, nada é branco. Aliás, em relações internacionais, nada é preto, nada é branco, tudo é cinza. Eu digo isso para os meus alunos a cada aula que eu dou. Em relações internacionais, nunca vamos falar do branco e preto. Vamos falar sempre do cinza em seus matizes. Cinza mais escuro, cinza mais claro, cinza médio, dependendo do andamento das relações. Então, isso é que a lição que eu sempre deixo para os meus alunos é: não olhemos para essas regiões, não olhemos para o mundo de uma maneira muito preconceituosa, né? Preconceituosa que também vira preconceito. E também não olhamos para o mundo de uma maneira preconceituosa como nós estamos no Brasil, olhando para a China nesse momento, e que vai nos causar um problema enorme no futuro. Nós estamos falando de 40% das exportações do nosso agronegócio que vai para a China, e qualquer atrito com a China faz com que a China simplesmente diga: então eu vou importar cereal, vou importar da Austrália, ou vou importar dos Estados Unidos, ou vou importar do Canadá. E as nossas 40% da nossa balança comercial vai fazer o quê? Professor Fausto Godoy, a gente está falando bastante de Índia, bastante de China e dessa complexidade toda de relações ali da Ásia. Mas o senhor foi embaixador do Brasil no Paquistão. Queria saber, e este país, o Paquistão, que é menos falado ainda, né? Se a gente, na verdade, a gente sabe bastante da China, nem sempre sabe o que realmente acontece, mas a gente pelo menos ouve falar da China, um pouco menos da Índia. Paquistão a gente praticamente não ouve falar. O que está acontecendo no Paquistão? Bom, a minha experiência de vida e profissional no Paquistão foi muito intensa e muito rica. Eu criei um enorme amor, enorme respeito pelo Paquistão. Porque quando você olha para o Paquistão de hoje, o Paquistão é um país à procura de uma definição. Explico. Ele está ensanduichado entre o Afeganistão e a Índia. Ele foi durante muito tempo o fulcro da resistência à presença soviética no Afeganistão, quando os soviéticos estavam no Afeganistão. Até 1991 eles estavam no Afeganistão, e eles saíram em 91, e foi quando teve todo esse problema que nós conhecemos das Torres Gêmeas, essa coisa toda, da fundamentalização do Paquistão. O que significa fundamentalismo para o Paquistão? A gente não sai daqui hoje, o Alessandro, porque você tá me forçando é aquela coisa da história. Eu digo para sempre para os meus alunos, para todo mundo, que a Ásia é Sherazade. Aquela história, uma história que leva para outra, aquela história da princesa das Mil e Uma Noites, que para não ser morta pelo sultão, porque o sultão, depois que foi traído pela primeira esposa, então ele achava que todas as mulheres eram infiéis, então ele tinha uma noite de impulsão, cada noite com uma matava e ia para a próxima. Sherazade, que não queria que tivesse até o mesmo destino que as suas antecessoras. Então, ela simplesmente começou a contar historinhas. Ali Babá, Simbad e o Maruj, todas as histórias que a gente vê como criança são todas as partes das Mil e Uma Noites. Então, a minha Sherazade, o Paquistão é a minha Sherazade. Vamos então ver. Voltamos então à questão do início da nossa conversa, que é a questão da Caxemira. Na realidade, tudo o que aconteceu com relação à radicalização muçulmana no mundo começou na Caxemira. Não começou com as Torres Gêmeas, não foi o Al-Qaeda no Afeganistão, foi pré. Por quê? A ideia de Mujahid, que é o lutador, isso começou durante a Guerra da Caxemira. Quando os soviéticos, da Guerra do Afeganistão, quando os soviéticos estavam no Afeganistão em 91, o que eles fizeram? Eles impediram, como universo laico, marxista, comunista, eles impediram o culto público. Eles fecharam as mesquitas, fecharam as madraças, para uma população extremamente conservadora, radicalmente, a palavra não é radical, não encaixa ainda aqui, mas conservadora, extremamente religiosa, muçulmana, sunita, que também é um dado importante, religiosa. Resultado, então, como a sociedade se viu impedida de praticar seu culto, a sua religião, que era tão entranhada dentro da sociedade, então
principalmente os jovens, eles escaparam, foram para a Índia, nas fronteiras fluidas entre a Índia e o Afeganistão. Eles foram para lá e o que aconteceu nesse momento? O projeto de resistência. Nesse momento, quando os soviéticos estavam lá, então o grande medo dos Estados Unidos era que toda essa região se tornasse uma região soviética. A ameaça do comunismo, uma ameaça comunista que eles achavam que ia ter por toda a região. Então, era de todo interesse dos Estados Unidos alimentar a resistência à presença dos soviéticos. Então, durante a presença dos soviéticos, esses mujahids foram para a Índia, foram lá que eles foram doutrinados, eles foram aprendendo nas madraças. As madraças são as escolas corânicas que existem em todo o mundo islâmico. Você vai para a escola, para a madraça, onde você aprende a sua religião, se lê o Alcorão, essa coisa toda. Tanto que Talibã, a palavra em urdu que significa talibã é estudante. Talib é estudante. Então foram esses estudantes das madraças, esses que estavam refugiados na Índia, que foram fazer a resistência aos soviéticos. Então toda essa ideia, e evidentemente junto com essa resistência, eles levaram cada vez mais o acerbamento da religião, do fervor religioso. Então, era uma resistência ao laicismo que fez com que isso tudo crescesse. Então, o Mujahideen é nada mais do que isso. Então, essa islamização veio justamente por causa da resistência na Caxemira, vinculada à doutrinação nas madraças do Paquistão com relação à islamização, ao Islã. Então, o Islã, se você olhasse para o mundo no Irã, antes de 79, e se você olhasse para as fotos no Afeganistão, em Cabul, as fotos da sociedade de Cabul na década de 50 e 60, você vai levar um susto. Mulheres de vestido, vivendo um universo absolutamente ocidental. Cabul, hoje burca. Então, isso tudo vem dessa necessidade da resistência ao detonamento da fé. A detonagem da fé, a invasão de uma cultura laica sobre o universo íntimo religioso. Então, o Paquistão está nesse momento assim. Você tem, na história do Paquistão, pós-independência, novamente, o Paquistão é um país que tem 73 anos de idade. É uma cultura... Aliás, Alexandre o Grande chegou no Paquistão. A cultura de Gandhara, que tem ainda, que ficou no Paquistão, os monumentos da cultura de Gandhara são testemunho dessa presença. Eu andei muito, viajei muito, eu sou muito andarilho. Eu fui me meter lá na região mais longe do Afeganistão que existe, onde era a antiga região de Gandhara. Eu vi pessoas loiras de olho azul, que são herança dos exércitos de Alexandre, da população grega que estava lá no século III a.C. Então, isto é Paquistão, como a Índia também. Então, essa história que começa nisso tudo, então, hoje está vivendo um processo em que as elites que tomaram conta do poder, que chegaram ao poder no Paquistão a partir de 47, elas se alternaram. Você teve grandes momentos militares, e os militares no poder, alternados com momentos civis no poder. Só que esses civis no poder, eles sempre têm um conluio com os militares. Então, na realidade, o Paquistão, neste momento, com o Imran Khan, que é o atual presidente do Paquistão, ele está procurando tornar cada vez menos. Não se esqueça, Imran Khan foi um grande líder de cricket. Ele foi um dos maiores jogadores de cricket do mundo. Ele é famosíssimo. Ele, antes de campeão mundial. Ele era, pois é. Então, ele está tentando trazer, ele casado com uma mulher, acho que agora é divorciado, pelo que eu andei lendo, de uma mulher ocidental. Então, ele tem uma cabeça anti-religiosa, anti-fervor, anti-radical. Só que ele é o presidente de um país e que então ele está confrontado, primeiro, com um tribalismo muito grande. A gente, quando olha para essa região, principalmente a região do Paquistão, do Afeganistão, a gente não tem ideia da importância de uma história muito antiga, que é essa questão das tribos.
O Paquistão, assim como o Afeganistão, e a Índia de uma certa forma, mas o hinduísmo não tem essa agregação que tem o Islã, ele depende muito das etnias. Essas regiões, como são muito antigas, elas têm uma base étnica, ela tem uma diversidade étnica muito grande. E essas diversidades étnicas, elas definem a vida política. Por quê? Porque nenhuma delas, por menor que seja, aceita que a outra tenha prioridade, ou tenha uma primazia, ou tenha superioridade sobre ela do ponto de vista político, principalmente. Exemplo, o Afeganistão. Pulando agora, a gente vai pular a fronteira. Comigo é sempre assim, Sherazade, vai e volta, vai e volta. Vai e Vamos volta. viajar. Vamos viajar. O Afeganistão. Por que o Afeganistão é incontrolável? O Afeganistão até hoje não encontrou seu destino. Nesse momento, nós temos um presidente no Afeganistão que briga com o seu primeiro-ministro. Os dois brigam pela supremacia política. Então, você tem estabelecido um governo presidencial, um governo parlamentarista, em que tem um presidente, o Ashraf Khan, e o outro o primeiro-ministro Abdullah, que brigam pelo poder. Então, ali não existe, olha que absurdo, não existe eu mando, não tem quem manda. Eu mando até aqui, aqui mando eu e vivi essa coisa toda. Por que o Afeganistão não se encontra numa solidez política? Por causa das etnias, por causa das coisas tribais. O que define o Paquistão, o Afeganistão e, de uma certa maneira, também o Paquistão, na região, principalmente na região tribal, que tem uma zona lá, que é uma zona tribal, que são as 4 províncias, tem uma província que basicamente fica nas mãos das etnias, das tribos. O que existe é a única possibilidade de haver um entendimento é a chamada Jirga. O que é essa Jirga? A Jirga é a Assembleia dos Anciãos. Quem são os anciãos? São os líderes dessas etnias, esses líderes tribais. Então, é a democracia, que eu diria assim, é uma democracia ateniense quase. Nós nos reunimos, nós conversamos, nós discutimos, nós chegamos à conclusão. Essa é a única maneira de levar o país para frente. Ora, desde a guerra do Afeganistão, em que os americanos impuseram lá um presidente que nunca conseguiu, Amir Karzai, que nunca conseguiu ser presidente, porque era sempre um puppet, um títere dos americanos, e depois ele conseguiu, através de uma eleição muito mal acabada, se reeleger. Ele não conseguiu sequer sair de Cabul. O presidente do Afeganistão não saía de Cabul porque ele era ameaçado. Porque quem vige depois disso tudo são as tribos. Então, você veja a complexidade do Paquistão. Voltando para o Paquistão, a sua pergunta. A complexidade do Paquistão. O Paquistão tem isso. Tem a resistência interna. Existem partidos muçulmanos radicalizantes dentro do Paquistão. Então, existe também a presença. Não se esqueça de que o Paquistão é a República Islâmica do Paquistão. Então, esse Islã é fundamental para o país se definir como país. Você não tem uma república federativa ou república socialista da Índia. Você tem uma república islâmica do Paquistão. Isto, para nós, no Ocidente, porque em países laicos, a gente não entende bem qual é a amplitude desse conceito, mas ele é muito grande. Então, o que é o Paquistão hoje? Tirar uma foto. O Paquistão é hoje um país que está desenvolvendo, que está crescendo, com imensos problemas econômicos, de passagem de uma economia agrária, rural, para cada vez mais uma economia urbana e industrial, usando as vantagens comparativas que ele detém ainda, que é a mão de obra barata, usando também uma coisa que é muito triste, que é a remessa dos seus imigrantes, dos seus imigrados, a remessa de dinheiro para suas famílias. Um país com uma história extremamente antiga e um país que está cada vez mais usando da aproximação com a China, dentro, principalmente, do projeto da Rota da Seda, para se desenvolver. O Paquistão, o porto de Gwadar, que faz parte do projeto da nova Rota da Seda, é a saída da Rússia para o Mar Quente, que é o Oceano Índico. Então, o porto de Gwadar
é fundamental. E a briga entre os indianos e os paquistaneses, dos temas contemporâneos da briga é justamente a passagem de todos esses gasodutos, tudo que pode fazer entre Irã, também entra dentro da Rota da Seda, os gasodutos que atravessam o Paquistão para chegar na Índia. A Índia fez acordos com o Irã para receber gás do Irã e tem que passar pelo Paquistão, e aí começa a briga. É tudo muito complexo. É tão complexo que eu não sei se eu consigo me explicar, porque é realmente um emaranhado de temas, emaranhado de assuntos, emaranhado de projetos, emaranhado de ambições que estão ali, que a gente tem que entender de uma certa maneira, não com o olhar ocidental branco e preto, mas com o olhar absolutamente asiático cinza. Se você entrar no cinza, você entende. Se você sair do cinza, você não entende mais nada. Como o senhor mesmo falou, professor, deu para entender a foto, ou melhor, o filme, né, que está inserido todo esse contexto de tantas riquezas culturais, históricas, religiosas, e aí a gente poderia ficar aqui horas e horas conversando sobre tantos países, tantas realidades, mas eu agradeço muito a participação aqui no Contra a Regra. Muito obrigado por toda essa aula, uma verdadeira aula. Espero que a gente tenha um próximo contato, porque são tantas realidades, certamente assunto não faltará para a gente falar aqui no Contra a Regra. Professor, muito obrigado. De nada. Se depender de mim, assunto não faltará mesmo. Obrigado, Alessandro. Obrigado aos seus ouvintes pela paciência de terem me escutado e pelo exercício mental de tentar entender essa arquitetura político, geográfico, histórica e econômica de toda essa região. Muito obrigado a vocês. Um abraço, professor.